No programa de hoje a gente vai conversar com o escritor angolano Ondjak, nascido em Luanda em 1977, formado em Sociologia em Lisboa e autor de 17 livros de ficção. Se é que poesia é ficção, né? Eu não sei, talvez não seja. De qualquer forma, você tem 4 livros de poesia, sendo que o primeiro deles você publicou com 23 anos. Não satisfeito, no ano seguinte, lançou um romance, um livro de contos e aí por aí foi. Então, como é que é essa coisa tão prematura de começar a escrever tão cedo? Como é que foi o seu começo com as letras? Sim, bom, primeiro é preciso dizer que quando esses livros começaram a sair, eu já tinha algumas coisas escritas, não é? Realmente é verdade, eu comecei a publicar no ano 2000, e o primeiríssimo livro foi de poesia, mas foi o primeiro a ser publicado. Não foi Acto o primeiro. Sanguíneo. Não foi o primeiro a ser escrito. Né? Já tinha um livro de contos e já tinha o romance terminado, que era o Bom Dia Camaradas. Né? Portanto, a sequência da edição não é a sequência da escrita. Mas é cedo, sim, é cedo, eu também não sei muito bem o que é que houve. Quer dizer, você começou a escrever desde jovem, morando em Luanda? Sim, sim, seguramente. Isso no princípio era poesia mesmo. O que eu escrevi era poesia, muito má. Felizmente já me livrei dela, já rasguei algumas coisas, já queimei outras. Era uma poesia, digamos, de iniciação, de quem estava realmente a começar a ler coisas esquisitas. Eu lembro-me que aquilo era uma mistura de coisas. Eu ouvia a música do Jim Morrison, dos Doors, mas eu lia a poesia dele e aquilo marcou-me imenso, numa altura da adolescência, em que a pessoa está meio deprimida, meio triste. Eram esses os primeiros poemas, maus e demasiado tristes. Você, garotinho, já sabia que queria ser escritor? Você foi estudar sociologia, você achou que podia vir a ser professor de sociologia, é isso? Não, Bia. Ou escolheu por escolher sociologia para poder se mandar e ir para Portugal? Como é que foi o lance? Não, eu vou te dizer a verdade, eu não escolhi nada. Tudo o que eu estudei na vida eu não escolhi. Digamos, eu não escolhi no sentido em que me aconteceu. Eu não tinha uma ideia melhor. Se tu me perguntares, mas por que fizeste sociologia? Querias muito essa carreira, ser sociólogo, ser escritor? Eu vou te dizer, não, eu não tinha uma ideia melhor. Não é? Às vezes a pessoa tem uma ideia melhor e diz, não, agora não quero isto, quero aquilo. Eu não sabia. Achei que era boa ideia continuar a estudar. Eu já escrevia quando entrei em Sociologia, grande parte das aulas, é por isso que eu não entendo nada de Sociologia. Eu sou licenciado em Sociologia, terminei uma coisa, mas eu não sou sociólogo, realmente, eu costumo dizer, não é uma deformação, é uma desformação em Sociologia, foi o que eu fiz. Desformei-me porque enquanto eu estava nas aulas, eu estava a escrever, o que era bom, porque os professores pensavam que eu estava muito atento. Copiando as aulas. Sim, que eu estava a ouvir, eu fazia assim, levantava a cabeça de vez em quando e depois baixava e continuava nos meus contos e eles achavam, caramba, que aluno tão aplicado, está sempre a tirar notas. Não é? E a experiência de ir para Lisboa estudar, você que passou praticamente a vida toda em Angola, em Luanda, como é que foi descobrir uma capital europeia? Foi tanta história. Sim, era, sabes, para nós, digamos, angolanos, moçambicanos, cabo-verdianos, o processo de independência é muito recente, sabe? Não é como vocês. Angola... porque 75 é ontem, né? É, praticamente ontem. Então e eu especificamente, cresci num ambiente em Luanda muito politizado, muito socialista, marxista-leninista, e isto influencia, obviamente, na vida das pessoas, para o bem e para o mal. E eu cheguei a Portugal desconfiado, né? Quem são estes portugueses, não é? Não com a ideia do colonizador, não era isso, mas é porque nós temos a mania que falamos a mesma língua e que somos todos iguais. Não, primeiro falamos uma língua parecida e culturalmente somos muito diferentes, apesar de termos a mesma língua comum. Então, quando a pessoa chega a Portugal, o que pode haver, não é um choque linguístico, mas é um choque cultural. E para mim foi isso, foi 2 anos até entender quem eles eram, por que refilavam tanto com o frio, com a chuva e com o inverno. Eu podia refilar, que cresci em Luanda, não estou habituado. Agora, quem mora lá... O que é refilar? Refilar mesmo?
é ficar puto, como vocês dizem aqui. Estar sei. sempre a Queixar. se irritar de... Não é? Refilar porque chovia, hoje está a chover, que tempo horrível. Pô, Mas você mora num país... Sim, reclamar, né? Mas fica irritado com coisa que já conhece, não é? Isto é que me espanta. Foi a coisa que mais me espantou em Lisboa. O frio, fisicamente, para mim custava-me imenso. Acordar de manhã, ir para a escola às 8 da manhã e estar de noite. Bem, eu cresci num lugar onde o sol, 5h27, 5h32... Já nasce. 8 da manhã, estou a ir para a escola tudo escuro. Eu disse, meu Deus do céu, que país é esse? Onde o dia começa e ainda é de noite. Isto parecendo que não, né? Faz uma... Agora não, inverno também, né? Você está refilando aí um pouco. Eu estou refilando, mas é normal que eu refilo, né? Eu não cresci com esse frio, né? E depois foi a questão também do humor. O humor, do modo geral, tanto o humor, digamos, psicológico, quanto o humor coletivo. Algum racismo, e o racismo em Portugal, o racismo em todos os lugares, o racismo em Portugal é muito simples. Quanto mais escura for a pele, pior. Quanto mais clara, mais brando. É esta combinação. Muito... Pronto, é assim. Portanto, simples. Eu com este tom de pele, de boca calada, ninguém sabia de onde eu era, não é? Depois as pessoas apercebem-se, ou pelo sotaque, ou pela atitude. Mas depois conheci gente impecável. Porque você tem uma avó portuguesa, cujo filho, seu pai, nasceu em Angola. Sim. E a sua mãe é de uma família tradicional africana. Bem, eu não sei o que é uma família tradicional africana. A minha mãe tradicional que eu digo é que a vida toda ficou lá. Sim. Ela, a mãe, a avó... Não, depois da mãe para cima, da linha feminina, são todos de lá. A minha bisavó, de parte de mãe, negra de Cabinda, era casada com um senhor loiro holandês. Então aí é que vem essa... A minha irmã tem traços, né? Um cabelo muito claro. A minha irmã é a única da família que apanhou um bocado do holandês. O resto é tudo mais escuro, menos escuro, mas não tem esse traço. Mas ir para Portugal, ia só dizer uma coisa, foi muito bom para me confrontar a mim com os meus preconceitos que eu tinha em relação aos portugueses, mas não só. Em relação aos cabo-verdianos, em relação aos brasileiros, tudo que era sotaque, tudo que era outras culturas. E Lisboa vira esse ponto de encontro dessa gente toda, sobretudo nos anos 90. Os brasileiros querem ir para lá, os angolanos moçambicanos estão a fugir da guerra, os cabo-verdianos encontram melhores condições. Lisboa vira esse caldeirão muito interessante onde nós nos encontramos. E eu aprendi a respeitar essas culturas, esses sotaques, de todos, incluindo os portugueses. É que a gente às vezes esquece que é preciso também olhar para Portugal e para os portugueses como um dos membros da comunidade. Há uma coisa geral no nosso mundo da língua portuguesa que é um bocado feia, que é Portugal tem um papel, o Brasil tem um papel e os outros são os outros. E eu acho que não, que devemos começar a tratar as pessoas mais como um coletivo equitativo. Não é porque o Brasil tem 200 milhões de habitantes e Portugal tem 10 e Angola tem 17. Não é assim. Quer dizer, as pessoas têm a sua cultura, têm a sua personalidade, entre aspas, coletiva e a sua dignidade de cada país. Então, Timor é Timor, não é um conjunto. Angola é Angola, não é uma mancha. E o Brasil é o Brasil e Portugal é Portugal. Fazer epicentro em Portugal, não concordo. E fazer epicentro no Brasil, porque é um gigante cultural, porque é um gigante em termos geográficos, é um gigante em termos populacional. Não. Cada um é um gigante à sua maneira, mas eu penso que é interessante respeitarmos essa... Você está colaborando para que as pessoas conheçam Angola, porque a temática de todos os seus livros é Luanda. Quer dizer, não é nem cenário, é tema mesmo. Então, você, de certa maneira, traz para o leitor não só as qualidades, como os defeitos da cidade, mas de uma maneira muito terna, carinhosa, irônica, satírica às vezes, e com humor. Então é uma coisa assim, até de pudor de não jogar, jogar para baixo a própria cidade, você consegue fazer um panorama da cidade, tanto atual quanto voltando no tempo, mas sempre muito carinhoso e muito engraçado. Então, como é que é essa sua vontade de mostrar Luanda para o mundo? Eu digo Luanda porque é mais Luanda, a gente não pode extrapolar para Angola toda. Sim. Eu acho que varia, Bia. Eu acho que assim, há um grau de... Para falar de qualquer pessoa, para falar de qualquer cidade, há um equilíbrio entre a exposição, digamos, falar francamente de um lugar, quando a gente é de um lugar
nós conhecemos melhor as feridas, as cicatrizes do lugar, e talvez aí algum pudor seja necessário, até onde expomos feridas que são nossas, não é? Porque é preciso respeitar. Sobretudo, eu me considero vivendo fora, eu moro há 4 anos aqui no Rio de Janeiro, morando fora, há coisas, não é que não possa dizer, posso dizer tudo o que eu quiser, não tenho ninguém a controlar, mas é a relação que eu tenho com aquela cidade. É como se você me fizer perguntas sobre a minha mãe ou sobre a minha avó. Há coisas sobre as quais eu posso falar. Há coisas sobre as quais não devo falar, não é? Há um equilíbrio entre a ternura e o ataque, entre a verdade e o carinho, não é? É isso que eu, às vezes, procuro fazer com Luanda. Uma cidade muito complexa, muito interessante, tão bela quanto feia, tão esperançosa quanto destruída, quanto desanimadora. É um caos e é uma festa. Então, mas não, eu entendo o que tu dizes. Eu e muitos outros, o Mia, os moçambicanos, o Luandino, o Pepetela. É muito bom que esses livros estejam a chegar aqui, porque desmistifica. Os brasileiros às vezes estão munidos de um grau de exotismo em relação, na sua avaliação, na sua visão que fazem, primeiro, da África. Ontem eu falava com uma senhora e que me disse, eu conheço a África, e eu fiz de propósito, e disse, poxa, você conhece toda a África? Ela não entendeu. Sim, eu já passeei, já voei sobre a África, no sentido do avião. Eu disse, caramba, isso é... Aí eu disse, mas quais são os lugares da África que a senhora conhece? Ela falou de 4. Eu disse, bom, ainda faltam 50. Porque é uma visão brasileira. A África, o que é isso? Nós não nos referimos à América Latina. Eu não digo, olha, eu estou vivendo na América Latina. Eu estou vivendo na Europa, né? Eu estou na Europa. Onde? Desde a Polônia até Portugal, desde São Petersburgo até Nápoles. Quer dizer, não é? Então, estes livros, estes de todos os autores, acho que devagarinho vão mostrando um mapa que é geográfico, que é histórico e que é afetivo. Isto é bom. Eu já vejo em alguns leitores brasileiros já detectam esta coisa de não, uma coisa é Maputo, outra coisa é Mindelo, outra coisa é Luanda. Através dos livros. É claro que os livros são grandes agentes culturais. Você está assistindo a Algumas Palavras e o nosso entrevistado de hoje é o escritor angolano Ondjak. Que é interessante porque você próprio no seu site divide os seus livros em contos, romances e anos 80. E é uma graça porque são livros, são 3 livros que você escreveu sobre a sua infância, né? São um pouquinho autobiográficos, a gente percebe como era esse pós-independência em Luanda, com a presença de cubanos, soviéticos, e rendeu para você esses livros Bom Dia Camarada, que aliás, que livro traduzido esse, hein? 9 ou 10 países, é uma graça de romance onde você conta do ponto de vista de uma criança, como era aquele tempo, como é que era conviver com professores cubanos, a avó 19, a mesma coisa, só que aí botando mais soviéticos na jogada. E o terceiro dos anos 80... Os da Minha Rua. Os da Minha Rua, que também foi bastante traduzido, que são histórias avulsas. Então é interessante que você traz também para o leitor, não só da sua cidade, mas do mundo todo, já que eles estão sendo muito traduzidos, uma noção de como é que era essa cidade. Sabe uma coisa bonita? Quando as pessoas leem, aqui no Brasil, as pessoas escrevem muito. Aqui no Brasil há uma grande reação e interação comigo. Eu peço desculpa sempre, porque eu demoro imenso tempo para responder à quantidade de e-mails que eu recebo. E quase todos, em relação ao Bom Dia Camaradas e aos da Minha Rua, dizem, a minha infância também foi assim. Obrigado por me lembrar da minha infância. Eu digo, caramba, que bonito, não é? Uma infância, uma pessoa como eu, jovem, dos anos 80, em Angola, mas são pessoas de várias idades e de vários lugares, né? Teresina, Uruguaiana, a dizer, não, mas a minha infância também era assim, também brinquei na rua. Claro, porque aí toca numa coisa que é universal, que é esse fenómeno da infância. E o livro, as pessoas veem Luanda, anos 80, mas o livro parte de sensações. E criança é tudo igual, isso que é lindo, né? Sim, é muito bonito. Para mim é bonito ouvir um brasileiro dizer, não, eu cresci nos anos 40, não sei aonde, mas também fazia isso, também roubámos mangas, também fizemos... Claro que fizeram, eu imagino que sim.
E isso é bom, não é? Que seja essa sensação, esse fenómeno universal. Claro que depois há essa componente que tu referiste, que é a descrição, mais ou menos au passant, mais ou menos, parece muito desintencional, mas é absolutamente intencional. Por isso é que eu uso a grupo nos anos 80. Eu sei mais ou menos o que é que quero passar com essa descrição. E porquê é que quero? Porque estes livros, não estes meus, todos os livros de Angola, de Moçambique, nós estamos a fazer, em parte, o papel dos historiadores. Claro, com ficção, com um toque personalizado. Mas tu vais ver, daqui a uns anos estes livros vão servir também como referência para questões históricas. O seu último romance, Os Transparentes, aí nós viemos para uma Luanda Sim. Contemporânea. Sim, sim. Quer dizer, evidentemente, que a realidade aqui é toda fluida, né? Temos um pouco de fantástico, o transparente pendurado, etc. A água que não para nunca. Ou seja, tem fatores fantásticos, mas a gente percebe que trata-se de uma Luanda contemporânea com seus problemas de poder, de pobreza, de dificuldades, de corrupção, de desinformação, etc. E é um livro que a gente ri muito lendo, né? Não sei como é que foi, qual era a sua ideia, né? O que você queria com esse livro? Este livro estava na cabeça desde 2001, mas eu só o escrevi em 2009. Só acabei fisicamente acabei de escrever em 2009 e não conseguia, quer dizer, não gostei do resultado. Depois melhorei um pouquinho a minha relação com ele, mas quando acabei de escrever foi complicado, por uma razão muito simples. Era muito complexo na minha cabeça, era melhor na minha cabeça, melhor em todos os sentidos, mais divertido, mais poético, mas também mais interessante, e quando eu escrevi, ficou uma coisa completamente diferente daquilo que eu tinha imaginado, no mau sentido. Então eu não podia gostar dele, porque é óbvio, quando eu escrevi, quando eu acabei de o ver, quando eu imprimi, voltei a reler, disse, epá, não era nada disto, na minha cabeça era muito mais divertido. Mas a cabeça também tem outras capacidades, não é? A imaginação é uma coisa, fixando no papel, tem Mas você já fez as pazes com ele? Ainda não. Ainda faltam uns... Fiz bastante, senão não tinha publicado. Quer dizer, sim, digamos, não estou... Não está em litígio? Não é meu inimigo, não, já não estamos em litígio, é um livro simpático, digamos assim, eu não posso falar muito dele, porque senão daqui a bocado eu começo a criticá-lo a sério. Não, porque eu conheço bem o livro, não é? Não é por isso, as pessoas podem achar que é um livro... Mas o que você queria que tivesse mais aqui? Mais humor? Não é isso. Mas... É só mesmo o contraste entre aquilo que eu sentia por dentro. Eu vivi com este homem, salvo seja, eu vivi com este personagem, o Odonato, muito tempo na cabeça. Eu acordava, sonhava com ele, eu dizia, o Odonato fala assim, o Odonato veste-se assim. Eu imaginava. Quando eu fui escrever... Ele ficou um pouco diluído na trama, né, o Odonato? Foi de porque propósito. Não tem espaço, sim. Aí foi uma tentativa de que ele é o transparente, não é? Ele é aquele que está sem estar. Ele é aquele a quem as pessoas não deixam mais existir. Não, a gente não esquece, mesmo quando a gente está falando de outros personagens do prédio e da cidade, a gente não esquece um minuto dele, do drama dele, nem do pequeno núcleo familiar dele. A gente não esquece. Mas ele parecia que ia ter mais força mesmo no coisa. Depois, não sei se a transparência dele vai ficando transparente também na escrita. Sim, não é só a transparência dele. Quando as pessoas, às vezes, mesmo o editor disse-me, aqui há muitos núcleos familiares neste livro, não é? Este livro é sobre o prédio, tem um prédio, não é? Depois tem a questão do petróleo, tem a questão do vendedor de conchas, que é um personagem que eu gosto muito, não é? O senhor que vende conchas, sempre com o cego, não é? Aí eu disse, mas veja, o modo como estes personagens se confundem, ou desaparecem, ou transitam, é Luanda. A confusão, a fragmentação deste livro, este puzzle de tanta gente, tanta coisa, percebe? Aí eu disse, não faz mal, é assim, a gente esquece dele, depois volta a recuperá-lo na página 74. Claro, Luanda faz isso todos os dias com as pessoas, não é? Apaga, oblitera, atropela. É um bocadinho isso que eu queria fazer. Mas eu queria fazer melhor do que fiz, de qualquer modo. É muito difícil imaginar um livro porque é um livro ambicioso. É um livro ambicioso, eu acho que foi ambicioso. É ambicioso porque é um painel e não é fácil você fazer um painel de uma cidade que você conhece tão bem, pelo menos afetivamente, espera tanto. Sim. Porque você conhece mais que afetivamente, porque você fez até o roteiro
do Oxalá, que eles são pitangas, que é um documentário? Filme, né? De 1 hora um documentário sobre Luanda. Como é que foi isso? Então, essa foi outra Também experiência. É um painel, né? Também Mas é um eu painel. pensei, deve ter te ajudado. Esse filme está muito relacionado com isso. São projetos que nascem... Eu vi pedaços e falei, gente, é quase como filmando esse livro. Embora aquilo seja um documentário, mas é muito essa ideia, não é? Houve um ano qualquer, 2004, 2005, é sempre no princípio do ano. Dá-me uma coisa de pensar as coisas do ano, no princípio do ano. O que é que ainda não fiz, o que é que falta fazer? E eu vi que queria fazer um documentário. Disse, há coisas que são sobre a cidade, sobre Angola, sobre os angolanos, que não dá para dizer em formato escrito, seria bom fazer um documentário. E então, sim, não tinha muito um guião, tinha umas preocupações, não é? E convidei o Quiloange Liberdade, que é o co-diretor desse filme, e ele trouxe a Inês, que é a pessoa que fez a imagem, e fizemos o Pitangas, que é uma outra maneira de falar de Luanda. Porque também é interessante, a pessoa lê um livro é uma coisa, a pessoa vê... Não, é diferente, Luanda, mas as cores, os contrastes da pele negra com as roupas rosa, muita azul, cor, muitos panos. É muita cor e também tem uma coisa de formigueiro humano, né? As pessoas para cá e para lá. E uma coisa de dançar e de alegria. É uma coisa esfuziante, né? Tem uma coisa assim... É uma coisa que é interessante em Luanda, né? As pessoas dão muita prioridade, eu ia dizer a música, mas não é a música, é o ritmo. Seja o ritmo do corpo, o ritmo da voz, o ritmo diário, percebes? Então a música entra facilmente na vida dos angolanos, do modo geral, não só dos luandenses. É música, a preocupação é música. Onde é que eu vou logo dançar? Que música é que eu vou ouvir? E depois é o desporto também e uma brincadeira que nós temos que é o chupex, né? Que o chupex significa a quantidade de álcool que se ingere e o que é que isso provoca. Grande capacidade de absorção de álcool tem os angolanos. Grande capacidade. Aliás, tem um livro inteiro aqui que é um homem movido. É uma homenagem a vários amigos meus que se movem. Quantas madrugadas tem à noite. Quer dizer, um homem que para que alguém pague a bebida para ele vai enrolando o outro e bebendo, enrolando e vai enrolando também um pouco a maneira de contar a história. Muito interessante isso. Você acaba de lançar um livro, né, que é Uma Escuridão Bonita. Então me fala um pouquinho desse novíssimo livro. Então, esse livro, A Escuridão Bonita, faz parte dessas histórias sem luz elétrica. O primeiro foi a bicicleta, que tinha bigodes. Bicicleta que tinha bigodes. O segundo é esse da escuridão. Que ganhou agora o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil, uma recomendação como melhor livro de 2012 para criança. E você botou mais um nessa sem luz elétrica. Sim, eu acho que vão ser 3. O terceiro está só pensado, ainda não está escrito. Poderão ser 3 ou poderá ser 2, não faz mal. Porque tem a ver com a falta de luz nos anos 80, não, porque voltamos aos anos 80. Sim, mas tem a ver com essa homenagem, que é isso, né? O que é que as crianças fazem quando não há luz? Pode também ser isso, né? As crianças brincam com aquelas coisas de iPads e não sei o que, na televisão, colados à televisão. E quando não há luz? Aqui as crianças não sabem. Algumas sabem, mas aqui nas cidades não. O que é quando não há luz? É uma homenagem a isso. É o que nós fazíamos quando não havia luz. Essa Escuridão Bonita é só um beijo. É só a história de um beijo. Mas é tão lírico, né? Tão assim... ele ficou muito arejado. É quase prosa poética, não é? Ele é quase até poética mais do que prosa. Em prosa, né? Agora, o seu nome de batismo, que você abandonou completamente, que é Ndalu. Exato. Mas é que de Almeida. Ndalu, não é Ndalu, porque os franceses é que dizem Ndalu. Ndalu, de Almeida. É isso. Você abandonou com quantos anos esse nome? Não, eu quando comecei a escrever e a pintar, eu comecei a assinar Onjaki, não é? A verdade é que essa... O que quer dizer Onjaki? Então, há muitas versões, mas basicamente a versão resumida quer dizer guerreiro. Mas se você perguntar em Angola a uma pessoa que fala umbundo, vai ver que as pessoas têm versões contraditórias sobre esse nome. Também é malandro, também é inquieto, também é irrequieto. Mas pode ser resumido como guerreiro. E a minha mãe, antes de eu nascer, mudou. Em vez de me chamar Onjaki, chamou-me Ndalu. E fiquei Ndalu. Não, as pessoas da minha família... Mas como mudou? Você ia ser Onjaki? Sim. Durante toda a gravidez eu fui Onjaki. Eu não sabia. 2 dias antes de eu nascer, eu já era Onjaki. Só que 2 dias antes de eu nascer,
uma vizinha foi fazer uma conversa com a minha mãe para ter atenção a esse nome, porque Onjaki é guerreiro, mas Onja é um palavrão um bocado forte em Umbundo. E a escola pode ser complicado, então mudaram de ideias. Eu gostei disso, né? De que... Mas e na verdade, então, sua mãe ficou felicíssima de você adotar esse nome, porque era o nome que ela escolheu. Sim. E você escolheu junto. Sim, sim. E eu acho você que é bonito. Você confirmou o nome dela. Para mim foi como voltar à pessoa que eu deveria ter sido, embora eu também seja o outro. Senão você ia ser filho da vizinha, né? Não da sei. rua é filho da vizinha. Pode ser, pode ser. Bom, então, olha, queria te agradecer muito a entrevista, foi realmente muito bom falar com você. Obrigadíssimo. Eu posso deixar 30 segundos de uma coisa muito especial? Por favor. Eu queria só deixar um beijinho a todos os professores aqui do Brasil, que são brasileiros e que ensinam literatura africana no Brasil. É um contributo muito grande que eles fazem para a divulgação da nossa literatura, mas mais do que isso, eles estão a ensinar o brasileiro a dialogar com a cultura contemporânea africana. Isso são os professores. É preciso agradecer a esses professores. E amplia a possibilidade da língua portuguesa. Sai, né? Português não fala só aqui dessa maneira, né? Quer dizer, apontar para fora, uma coisa maior, né? É isso. Bom, então, muito obrigada. Te agradeço de coração. Obrigado. Beijinho.